Fala, meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de mangás. Afinal, é quinta-feira, dia de falar de quadrinhos orientais. Separei para vocês a publicação Cidade das Lápides, material da editora Pipoca e Nanquim, do mestre do horror Junji Ito. Mais um compilado de histórias aí deste mangaka, que aqui no Brasil tem feito bastante sucesso, veio inclusive para a Comic Con Experience de 2023. A edição tem um ótimo acabamento gráfico, vem com essa sobrecapa, vou mostrar aqui ela para vocês, olha só. Uma boa gramatura aqui no papel da edição, vai trazer aqui uma biografia do Junji Ito e uma sinopse aqui também desse compilado de histórias aí do Junji Ito. Aqui nós temos a edição sem a sobrecapa. Aqui uma garota que tem uma língua de lesma, bizarro, né? E basicamente ela vai contar com capa cartonada, o papel é o Pollen Bold de boa gramatura, 420 páginas em preto e branco. O preço da publicação é de R$ 86,90, dá para você achar com desconto, o link está na descrição desse vídeo. Nós vamos ter aqui 11 histórias compiladas do início de carreira do Junji Ito entre os anos de 1994 a 1997. Histórias que foram publicadas dentro da revista Halloween e Nemuki. O Junji Ito já mostrava, né, todo o perfil meio bizarro e maluco em relação aos contos de horror aqui, com situações realmente extremas, diferentes, até difícil de imaginar, como o próprio caso aqui da garota que tem uma língua de lesma. E são histórias realmente bem empolgantes. Obviamente você precisa, né, gostar do estilo do autor, de como ele conta essas histórias. E como eu costumo dizer em praticamente todas as resenhas que eu faço de obras do Junji Ito, ele não está preocupado, né, com a explicação daquele mal ou com o desfecho da história, ele não liga para isso. Ele quer simplesmente transmitir aquela sensação ou de repugnância, de horror, de medo, do bizarro para o leitor. Então se você consegue entrar na vibe, não tem como você não curtir, né, as histórias que são produzidas por esse mangaka. Aqui nessa edição, né, da Cidade das Lápides, nós vamos ter 11 histórias. A primeira, inclusive, que é uma das mais longas, ela dá o título à publicação. Nós vamos ter aqui, pelo menos das histórias que eu li, duas que já foram publicadas em outros compilados aí do Junji Ito, e eu acredito que foram até pela editora Pipoca e Nanquim. Eu já vou falando quais são essas histórias. A Cidade das Lápides eu considero uma das que traz maior tensão para o leitor. Poderia até ser uma espécie de curta-metragem. Temos um casal que está viajando para visitar uma amiga numa pequena cidade, até que eles acabam atropelando, né, uma garota. Ela acabou morrendo e os dois ficam simplesmente desesperados, escondem ali o corpo da menina no bagageiro. E quando eles chegam na cidade, eles reparam que em todo lugar há lápides, né, túmulos. Então, na verdade, a própria cidade seria um cemitério, onde essas pessoas morrem de uma forma inexplicável. Começa a surgir uma lápide do próprio corpo. Isso, obviamente, traz vários empecilhos, até para a circulação nos hospitais e tudo mais. Uma situação que, como eu disse, o próprio Junji Ito não está se importando muito em explicar. Eles encontram essa amiga, ela fala um pouquinho sobre essa situação um tanto estranha, né, das lápides que acabam brotando ali dos corpos. E o leitor vai descobrir quem é essa garotinha que acabou sendo atropelada e morta por esse casal. E aí realmente, galera, o leitor não tem como não ficar apreensivo. É uma história realmente muito, muito legal aí do Junji Ito. É uma das histórias mais longas desse compilado de histórias Cidade das Lápides e que dá o título, né, como eu disse, a essa publicação. Aí nós vamos chegar na segunda, que vai trazer Casa dos Camaradas. Essa história aqui, ela é muito maluca, porque vai contar de um certo clube onde estudantes ali, meio que revolucionários, se encontravam
acabaram brigando, muitas mortes acabaram acontecendo, essa casa é conhecida como Mal Assombrada. A protagonista da história e a sua amiga reparam que uma delas acabou simplesmente se perdendo ali junto de uma nova formação de estudantes dentro dessa casa. Ela está ficando estranha, ela vai pedir ajuda para essa garota e as coisas acabam aí saindo do controle. Uma história que envolve aí, na verdade, fantasmas. A terceira é a garota lesma, que é essa daqui, que vai perdendo a aptidão de fala. Ela não consegue mais falar até que, em determinado momento, descobre-se que ela tem uma lesma no lugar da língua. Os pais tentam fazer com que a lesma morra, né? Colocam sal nela, fazem todo tipo de procedimento para ver se consegue livrar essa filha da maldição, mas as coisas acabam saindo aí do controle. Aí chegamos na janela vizinha, que vai trazer uma história bem estranha. Uma família se mudou para uma determinada casa, tentam ali fazer contato com vizinhos e tal, mas existe uma outra casa que só tem uma janela e a vizinha simplesmente não sai de casa. E o quarto, né, do garoto que mora nessa nova residência dá de frente com essa única janela e ele é a única pessoa que consegue ver essa mulher, que começa a chamar ele, fala que quer encontrá-lo, conversar com ele. Ó, ela tenta aqui, ó, colocar um bastão para atravessar de uma janela para outra, e o garoto fica simplesmente aterrorizado, procura os pais que não acreditam nessa história, e conforme vocês estão vendo, os desenhos são sensacionais aqui do Junji Ito. Chegamos em Encalhe, que é uma história extremamente bizarra, onde se encontra um monstro marinho, e quando eles abrem esse monstro, corpos acabam saindo dele. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, é uma arte bem detalhada. E esses corpos estão vivos, né? Como que eles conseguiram sobreviver dentro desse monstro? Obviamente o Junji Ito não está lá muito preocupado com isso. Ele dá uma explicação aqui que né, achei meio fraca. Mas esse lance aí dessas pessoas ainda vivas dentro desse monstro marinho realmente é de causar assim, uma grande estranheza aí no leitor. Aí chegamos na história Antepassado, que já foi publicada em outro compilado, que tem aquele inseto que me fugiu o nome lá, que fala que se tocar nele queima e tal, e está relacionado aí ao pai de uma garota que anda se rastejando pela casa. É um negócio bem estranho, mas nem vou me alongar aqui porque essa história, como eu disse, ela já foi publicada anteriormente. Seguimos aqui com Um Longo Sonho, que também já foi publicada em outra edição de compilados, onde um garoto ele tem problemas em relação ao sono. Cada vez que ele dorme é como se anos tivessem passado, e isso se reflete no corpo físico dele. Ele vai ficando mais velho, e ele fala, olha, dessa vez eu sonhei e se passaram 4, 5 anos. E o médico que está cuidando dele na clínica fica realmente assustado, começa a fazer pesquisa, tentar salvá-lo dessa situação. E ele vai criando um aspecto bem bizarro, conforme vocês estão vendo aqui. O trabalho artístico do Junji Ito realmente é foda, né? Ele traz uma sensação estranha para o leitor. O Estranho Conto do Túnel, e aí o estranho já está aqui novamente, vai mostrar a história de um garotinho que perdeu a sua mãe, que cometeu suicídio quando ela entrou num túnel e foi atropelada por um trem. Só que isso era muito comum nessa cidade, e tempos depois, um grupo de amigos desse garoto resolve voltar para esse túnel. E aparentemente parece que tem algo ali dentro que atrai as pessoas e elas desaparecem, cometem suicídio. E a irmãzinha desse menino, ela acaba entrando nesse túnel e se perdendo. E aqui existem várias lendas sobre o que aconteceram com essas pessoas. Aqui os garotos estão tentando assustar o outro e tudo mais. Tem uma pegada meio
Conte Comigo, né? Que ganhou uma adaptação cinematográfica, um conto do Stephen King, que é muito legal, vivia passando na sessão da tarde, eu quero até assistir com meu filho, inclusive. E é uma história realmente bem interessante, apesar de que, num determinado momento, eu achei que colocaram ali algumas coisas relacionadas a cientistas e tal, que não fez muito sentido dentro da história. Aí vamos com uma estátua de bronze, que é uma das mais longas desse encadernado, onde a mulher de um prefeito acabou matando ele, e ela colocou a estátua tanto do prefeito como dela, mas rejuvenescida, ali numa praça, onde as mulheres se reúnem, as crianças ficam brincando. E aqui tem a estátua dela, toda linda, maravilhosa. Acontece que essa mulher, na verdade, é assim. Só que ela fala ali que não, que ela era daquela forma mesmo. E existe ali um escultor que trabalha junto com ela, que faz essas estátuas de bronze. E eles são macabros, eles estão em conluio e começam a assassinar algumas pessoas da cidade. Não tem como falar nada muito além disso, porque senão eu vou acabar dando spoilers, mas tem situações aqui realmente muito bizarras. Essa página não posso nem mostrar, senão vai dar spoilers para vocês. Ótimo trabalho artístico aí do Junji Ito. Uma das melhores, inclusive, desse encadernado é Estátua de Bronze. Vamos com Papilhos, que eu acho uma das mais fracas, onde um garoto ele acaba perseguindo essa espécie de plantinha, de flor, de folha. Lembra aquela que a gente assopra e sai voando? Me fugiu o nome, mas eu vou colocar aqui na descrição, só que ela é toda negra, ao contrário de branca, né? E essa folha, planta, enfim, ela fala, ela emite sons e que refletem o pensamento de um garoto da escola que está tentando recolher, né, essas plantinhas, essas folhas aí, ou flores, nem eu sei direito o que é. É uma história meio sem pé nem cabeça, não que as outras não sejam, mas pelo menos tem um pezinho mais no chão. Eu achei uma história viajada demais, até a conclusão. Um dos garotos começa a colecionar e, obviamente, isso não vai dar bom. Tipo, era um pouco óbvio que as coisas eram estranhas demais para ele poder ficar colecionando, mas enfim. E aí chegamos em Contos Sanguinários da Vila Shirosuna, né, melhor dizendo, onde um médico ele vai trabalhar numa pequena vila onde todas as pessoas elas são pálidas, parecem sofrer de anemia. Mas ele tem uma ideia da medicina comunitária, então ele quer ajudar essas pessoas. A enfermeira que trabalha com ele assim, tem um aspecto muito bizarro também. É uma história que eu achei bem bacana, que envolve aí eu achei realmente uma história bem bacana, com desenhos assim que trazem realmente, né, um horror, pessoas que estão debilitadas fisicamente, ele consegue retratar isso de uma forma realmente muito impactante. A história é meio malucona, mas eu curti essa daqui pelo menos. E o desfecho também eu achei bem interessante. Vou mostrar aqui um pouquinho da arte, olha só, cheia de detalhes. Então, galera, temos aqui mais um compilado de histórias aí do Junji Ito de qualidade, né? Todos que eu resenhei até agora, ou pelo menos a maior parte deles, realmente são bem legais, assim, muito acima da média. E eu vou dar a nota 9 para Cidade das Lápides, da editora Pipoca e Nanquim. Mantém aí a qualidade dos contos do Junji Ito. Havia gente falando, mas é o mesmo tipo de história. Sim, galera, mas com contextos e circunstâncias diferentes, né? Nesse aspecto a gente não pode negar que o Junji Ito realmente é muito criativo. Então é isso daí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!